Olá, pessoal. Voltar a falar aqui de língua inglesa em especial. E agora a gente vai tratar de um assunto que é bastante específico. A gente começa a entrar na parte estrutural da língua, para a gente poder ir desenrolando aí essas estruturas para que a gente consiga ter segurança na hora da gente abordar os textos e fazer exercícios de compreensão. Então, a gente vai começar aqui falando sobre uma das coisas mais importantes que a gente levar em consideração em termos de estruturas verbais, que são as diferenças entre tempo e aspecto. E a diferença entre tempo e aspecto? Eu vou começar explicando o que é essa dicotomia. A gente consegue falar de ações, de estados, de eventos, coisas dessa vida em três tempos diferentes. A gente consegue falar de presente, a gente consegue falar de passado e a gente consegue falar de futuro. Existem algumas línguas, por exemplo, o japonês é uma língua que tem essa característica, ele não tem exatamente um tempo verbal específico para futuro. Algo assim como se fosse não é presente, mas é esperado. Então, as estruturas das línguas orientais são um pouco diferentes, mas nas línguas ocidentais, especialmente no inglês, né, a gente sabe que a gente tem três dimensões de tempo apenas para usar. E dentro dessas dimensões, a gente vai usar para descrever as ações, os eventos, os planos, as possibilidades, as ocasiões. Então, dentro desses três lugares, eu posso descrever a vida, certo? Vamos entender um pouquinho mais o que é um tempo verbal. Ele vai indicar para você, como eu disse, em que momento, numa linha do tempo, em que momento aquela ação tomou, aconteceu, em que momento aquele estado era real, aquela ocasião era real, aquele evento era real. Então, a gente consegue colocar essas ocasiões em uma linha do tempo. Quando eu estou falando do presente, eu vou usar o presente para descrever estados, ações e coisas que são no momento atual. Eu também posso usar o presente, em inglês especificamente, para falar de rotinas, de hábitos, de ações que se repetem constantemente, de ações que têm uma grande frequência na nossa vida. Então, por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui. O primeiro é Sarah goes to school by bus every morning. Isso aqui está dizendo? Está dizendo que a Sarah, ela tem um hábito de ir para a escola todos os dias, toda manhã, de ônibus. Eu estou descrevendo uma coisa que acontece cotidianamente, rotineiramente na vida dessa pessoa, da Sarah. E aí eu vou usar o presente simples. Eu estou dizendo, falando sobre um aspecto de agora, de como é a vida desse sujeito agora. Eu coloquei também Michael works at a big company. O que eu estou falando? Estou falando que o Michael, ele trabalha numa empresa grande. Isso é uma característica, é uma situação que esse sujeito Michael tem na vida dele agora. Tem um detalhe aqui que eu vou apontar, mas a gente vai retomar esse detalhe depois, que é o uso do verbo na terceira pessoa. Especialmente no presente, a gente está falando de, como se diz assim, de como se eu estivesse conjugando o verbo. A gente está falando de usar esse verbo com as diferentes pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma listinha que a gente aprende na escola, super batida, que é quem são os possíveis sujeitos. Então, se eu vou usar pronome, eu vou usar I, you, he, she, it, we e they. Esses aí são os pronomes que a gente usa para, às vezes, substituir um nome de um lugar, de uma pessoa. E aí a gente vai concordar esse verbo com esse sujeito. Então, aqui, muito assim, por cima, a gente tem o uso do verbo go e do verbo work, na terceira pessoa, que são a Sarah, que eu poderia transformar ela em she, e o Michael, que eu poderia transformar em he. He, she, it são a terceira pessoa do singular em inglês. Então, quando eu uso um verbo no presente simples, na terceira pessoa, ele vai sofrer uma modificaçãozinha, que é aqui, ó, um S ou um ES no final. Mas isso é um assunto para uma outra aula, quando a gente for tratar especificamente dos verbos em presente simples. Além disso, eu vou usar o presente simples para falar sobre verdades universais, sobre opiniões, sobre preferências, sobre gostos. Então, além de eu descrever um estado, uma ação que acontece agora na vida, ou que se repete, que é um hábito, eu também eu vou usar o presente simples para falar de coisas que são sempre reais. Então, por exemplo, se eu quisesse contar para vocês que a água ferve a tantos graus centígrados
eu ia usar essa estrutura em inglês. Por exemplo, eu poderia dizer water boils at blá 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 degrees, certo? E aí a gente sempre vai usar também o verbo concordando com o sujeito. Aqui eu coloquei um exemplo de uso do presente no verbo, com o verbo to be, e aí eu afirmo que o planet Earth is round, it isn't flat. Eu estou dizendo que o planeta Terra é redondo, não é plano. E aí eu uso o verbo to be, simple present. É to be, aquele que a gente está cansado de saber, mas ele vai aparecer em outras situações aqui com outros usos e não vai ser tão maçante assim. Eu também usei aqui um exemplo que é I prefer horror movies. I don't like comedy. Eu estou dizendo que isso aqui já não é uma verdade universal, não é uma coisa que eu estou colocando, é uma opinião, é uma preferência. Então eu estou usando o verbo preferir para dizer que eu prefiro filmes de terror, que eu não gosto de comédia. Então eu usei o verbo preferir, com a primeira pessoa aqui, que é o sujeito I, eu, e usei o verbo gostar na negativa. E aí a gente consegue perceber que quando a gente usa verbos na negativa, quando são verbos que não o verbo to be, a gente vai precisar de auxiliares. Mas, de novo, isso é um detalhe que a gente vai retomar no futuro, quando a gente for tratar especificamente de tempo verbal. Pulando para outra dimensão de tempo, que é o passado. O passado ele vai descrever, obviamente, ações, estados e qualquer coisa que aconteça no momento anterior ao presente, né? Óbvio, o passado só pode ser um momento anterior ao presente. E eu também vou usar o passado para falar sobre ações que foram finalizadas e encerradas e muitas vezes num ponto específico do tempo. Ou seja, eu sei o que aconteceu, e eu sei quando aconteceu, e eu sei quando aquilo se finalizou. Isso é uma coisa muito interessante do inglês, porque quando eu estou falando de passado, mais pra frente vocês vão ver que a gente vai falar de outros aspectos de tempo verbal, mas quando eu estou falando de passado simples em especial, quando eu tenho uma referência clara de tempo, uma referência bem pontual de quando uma ação aconteceu, de quando foi uma ocorrência, eu tenho exatamente uma referência que eu consigo colocar num calendário, por exemplo, eu consigo colocar numa linha do tempo de forma bem específica, eu sempre vou usar o passado simples. Mais para frente, a gente vai ver que tem outras formas de se falar no passado, e essas formas elas englobam as situações em que eu não sei exatamente quando uma coisa aconteceu, ou eu não sei exatamente se ela vai se repetir ou não. Mas por agora, a gente entende o passado como um momento em que a gente fala de coisas que não são do agora, e já foram encerradas, e eu sei exatamente quando. Então, eu tenho os exemplos aqui. Robert went to the movies last Sunday. E aí eu usei o verbo aqui, tá? O verbo went. E I cooked dinner for us. E aí eu usei o verbo cook. Então, eu falei no primeiro exemplo. O Robert foi ao cinema no domingo passado, last Sunday. Então, aqui eu tenho uma indicação de exatamente em que ponto numa linha do tempo que o Robert foi ao cinema. Então, se alguém perguntar, a gente sabe onde o Robert estava no domingo à noite, no domingo passado. A gente sabe que ele estava no cinema. Né? Não fica assim, ele foi no cinema, mas quando? Ah, não sei, ele foi. Nesse sentido de usar o passado simples, a gente sempre vai saber quando. E aqui tem uma coisa interessante, que é o verbo. Aqui o verbo went, ele, na verdade, ele é o verbo go no passado. E aí uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que quando eu vou falar de passado, a gente tem verbos regulares e irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que mudam a forma. E os verbos regulares são aqueles que eu simplesmente acrescento um ed ao final deles, quando eu uso eles no passado. Então, o verbo do primeiro exemplo, ele é um verbo irregular. Ele é o verbo go. Ele é o verbo que a gente usa para significando ir. E aí, no passado, ele fica went. Depois, ele tem uma terceira forma, que é o participo passado, mas a gente vai falar disso também depois com outro tempo verbal. E o cook, que é o verbo do segundo exemplo, ele é um verbo regular. Então, eu só acrescentei aqui o ed ao final. Então, o verbo regular, I cooked dinner for us. Tem alguns macetes de pronúncia, mas não é o nosso foco agora. E a gente também tem, como eu disse, como a gente sabe exatamente quando uma ação aconteceu, quando eu estou falando do passado, eu tenho sempre um marcador de tempo, passado simples, eu tenho sempre um marcador de tempo muito claro e muito pontual. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Posso falar last night, posso falar last year, last week, ou seja, ontem à noite, noite passada, semana passada, ano passado, para eu poder situar aquele evento numa linha do tempo. Eu posso citar, por exemplo, em que ano alguma coisa aconteceu. Eu posso falar que alguma coisa aconteceu em 2015 ou em 1972.
né? Tô usando aqui em 2015, em 1972. Então, e eu tenho exatamente uma informação específica de ocorrência daquela ação. E eu posso também especificar uma situação de uma ocasião da minha vida que está no passado. Então, quando eu digo assim, when I was a child, é muito claro para quem está falando comigo que quando eu digo when I was a child, é passado, porque I'm not a child anymore. Eu não sou mais uma criança. Então, when I was a child é uma situação, um espaço de tempo que foi verdadeiro no meu passado. Ou when they were young, quando eles eram jovens. Se você está falando de sujeitos da frase que não são mais jovens, e você usa essa expressão when they were young, você está colocando aquela situação numa linha do tempo no passado. Então, são esses os marcadores de tempo bem claros para o passado. E, por último, o terceiro tempo que a gente usa no futuro. No futuro, ele é usado para descrever, obviamente, ações que estão no momento posterior ao presente, né? Ou seja, algo que ainda vai acontecer. Eu tenho dois exemplos aqui, e aí eu tenho duas nuances do futuro que são bem interessantes. No primeiro exemplo, vocês vão ver que eu coloquei aqui: My parents will travel to the beach next weekend. Então, eu vou falando que o meu. Next weekend, desculpa. Eu tô falando que os meus pais irão viajar para a praia no final de semana que vem. Quando eu uso o verbo no passado, desculpa, no futuro, eu posso usar esse verbo, essa palavra aqui, will, como auxiliar. Então, toda vez que eu colocar uma frase, ouvir uma frase no futuro, com o auxiliar will, eu estou falando de algo que é um futuro mais ou menos planejado, um futuro que eu imagino que vai acontecer daquele jeito, mas não é algo que eu tenho certeza. Então, por exemplo, se meus pais falam hoje, nós vamos para a praia, final de semana. Se chover, eles não vão. Então, eles estão planejando fazer algo que pode ou não dar certo. Então, quando eu uso uma expressão para me referir a um futuro que é incerto, ou que pode ser decidido na hora, ou que pode mudar, eu vou usar o auxiliar will. Uma outra forma de falar no futuro é going to. Eu vou usar essa partícula going to, né? Quando eu vou falar de um plano futuro, uma coisa que já está agendada, uma coisa que já está determinada, uma coisa que está decidida. Já decidi que aquilo vai acontecer. A gente decidiu que aquilo vai se transformar em algo real. Alguém decidiu fazer alguma coisa. Então, esse tipo de construção no futuro com going to é quando eu tenho certeza desse futuro. Então, não é um plano aleatório, é simplesmente a descrição de algo que é certo de acontecer. E o meu exemplo aqui foi: Sam is going to prepare a nice meal for us. O Sam, muito bonzinho que ele é, decidiu preparar uma refeição legal pra gente. Então, ele tá indo fazer isso. Então, é claro no contexto que ele está indo fazer isso. Então, a gente deixa claro que não é uma coisa que pode mudar. Então, a gente vai usar will como o auxiliar do verbo prepare, certo? E aí, no futuro, eu posso, de novo, como que eu posso organizar essas estruturas no futuro? Para falar de planos, de intenções, de ações ou de estados que ainda não foram concretizados, né? Então, eu tenho três exemplos aqui. I will buy a car next year. Isso pode ser um plano, uma intenção. John will be happy to see you. Também é um estado futuro do John. Então, o John vai ficar feliz de te ver. Então, é um estado que vai ser atribuído ao sujeito John, mas no futuro. Não é que ele está feliz agora. Quando ele te vir no futuro, ele vai ficar feliz. E o último, the girls are going to study for the test together. As meninas vão estudar para a prova juntas. Elas já decidiram, estão se preparando, isso vai acontecer. E aí a gente tem essa diferença aí. Quando eu vou perceber que é um negócio certo, ou quando é um negócio planejado, é um negócio que pode mudar ou não, a depender do auxiliar que está ali. E essas são as três formas de tempo verbal a princípio. Num segundo momento, a gente vai falar do aspecto. Então, a gente fala primeiro de tempos verbais, ou seja, onde a gente localiza as ações, os eventos numa linha do tempo. E daqui a pouco a gente vai estar vendo uma coisa mais específica de que tipo de situação é aquela dentro dessa linha do tempo. Ok?